e a terra. Este verbo no hebraico, bará, ele criou do nada. Ele criou, ele bará Elohim, ele cria do nada. Depois vem o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus não criaria nada sem forma e vazia. E esse estava, no hebraico, tornou-se. Alguns teólogos e muitos rabinos, aliás todos, né? Eu falo todos os rabinos e teólogos que estudam Gênesis 1, versículo 2, diz que do versículo 1 ao versículo 2 aconteceu alguma coisa para que a terra se tornasse sem forma e vazia. Aconteceu a queda de Satanás. Por que eles inferem isso? Porque havia trevas sobre a face. O Espírito Santo, então, ele vem e ele choca a terra, ele paira, e o verbo aqui no hebraico é como se fosse uma galinha pegasse os seus pintainhos e os seus ovinhos ficasse chocando até que viesse vida. E a despeito de todas as trevas e do caos que aqui estava, Deus criou em ordem e beleza todas as coisas. O Espírito Santo, ele é mestre em criar quando há caos. Ele não se importa, ele faz a sua obra, ele não pede licença. E o relato da criação vai indo, se você for lá, não posso ler o texto inteiro, e você vai ver que depois que Deus faz alguma coisa, ele mesmo se dá uma nota. Ele disse, Deus disse, e Deus viu que era bom. Que era bom. Mas o único momento em que ele não disse que era bom foi quando ele criou o firmamento. Por que será? Ele não fala nada a respeito desse dia. Vou te falar depois. Mas em Gênesis 1, 21, e viu Deus que era bom, e ele foi fazendo, ele foi chamando a existência através do seu verbo, da sua palavra. A palavra de Deus é aquela que sustenta todas as coisas até hoje. Ela ecoa, ela ainda está ecoando. Se tem sol, e tem noite, tem dia, tem mar, ainda a palavra está sustentando isso aqui. Amém. Mas no fim de semana você sabe que existe uma quebra desse padrão, um break. É como se fosse uma deliberação em conjunto, uma discussão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele fala assim, façamos. E é tão interessante que os rabinos não conseguem entender esse verbo no plural, porque eles não creem na Trindade, né? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A própria Trindade nos serviu de modelo. E depois que ele criou, viu Deus que era muito. E é muito mesmo. É um superlativo. Deus disse que era muito bom. Fala muito bom, falou Deus. Muito bom. Essa era a apreciação do nosso Criador. Ser criatura é muito bom. Ser quem você é muito bom. E o relato bíblico, um pouquinho antes disso, diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. E de honra e de glória ele foi coroado. Só que coroado no hebraico é vestido. Eu não sei por que a tradução é coroado. Ele foi vestido de honra e de glória. Você vê que Deus veste tudo, né? Os animais têm pelos, os outros têm pele, têm penas. Mas o homem não. O homem ele vestiu de honra e de glória. E nós estávamos plenos, 100% de todas as habilidades
ao qual Deus nos criou. E Ele nos colocou num jardim maravilhoso, bastante extenso. Você vai ver que o jardim pega toda a Palestina e parte do Iraque. Depois, se você vai lá, se você gostar, né, de estudar assim, pensar, Gênesis, vai lá e veja que ele fala dos rios do Eufrates. Pois é. Ele coloca o homem no jardim e dá a ele trabalho. O homem tinha que cuidar do jardim e proteger o jardim. Proteger de quem? Seria o único habitante? Você está aqui? Sim. A maioria dos teólogos dizem que quando nós somos criados, nós usamos 100% do nosso cérebro. Porque para cuidar de um lugar tão grande, nós tínhamos que ter alguns poderes. Isso não me faz ter um pouco de olá. É interessante que nós fomos feitos para cuidar. E Deus deu ao homem deixou o homem nomeasse todas as coisas. Como é que você acha que deve chamar isso aqui, Adão? E ele começou a dar nome a tudo. Ele era muito inteligente. O problema não é dar nome, como você já sabe. O problema é se lembrar do nome dele. Eu, para mim, já fico falei, Jesus do céu. Eu estou naquela situação assim, pega o coisa que está lá na coisa. Nossa, meu Deus. Bem, e veio uma ordem tão simples. Olha, filho, você foi feito para dominar. Eu dou à sua mão o domínio de todos os animais, de todas as coisas. Você está aqui para dominar. A única coisa que eu não quero que você faça é comer daquela árvore que está lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Conhecer o bem e o mal de uma forma autônoma ou independente de Deus, sem perguntar a Deus. O senhor acha isso bom? O senhor acha isso mal? Então é como se ele estivesse rompendo e dizendo a Deus: eu vou viver de uma forma autônoma. Eu vou decidir o que é bom e o que não é bom. Sim? Sim. Interessante que foi uma simples ordem, mas a consequência foi muito devastadora. Se desobedecer, eu morro. Se eu obedecesse, o que eu teria? Vida. Eternas. Que é o que tem em jogo. Sempre esteve e está aqui. Tudo que eu falar hoje, eu sei que você já sabe, irmãos. Mas foi o que Deus me deu para esse dia de dizer. No dia em que dele comerdes, morrerás. A nossa habilidade era tão grande que a gente tinha capacidade até de se comunicar com animais. Porque ela estava lá assim, ó. De repente veio a serpente e falou com ela: já pensou se um cachorro chegar para mim hoje e falar: e aí, Gi, tudo bem? Eu morro. Eu saio correndo. Eu dou gritos. Um animal fala comigo: Deus me livre. Mas ela falou com Eva, a serpente, e a Eva respondeu. Isso significa, os teólogos e rabinos dizem, que grande era a nossa habilidade, inclusive, de se comunicar. Não é lindo isso? Só que a serpente veio com uma grande lorota, dizendo assim: ele está infringindo a sua liberdade. Ele não quer que você decida, sabe por quê, Eva? Vai morrer nada. Porque no dia que você começa aqui, você vai se tornar como ele, não é com ser Deus. Eva. Seja Deus. Olha como é lindo ser Deus. Ser Deus é muito bom. Você vai controlar tudo, todos, vai poder dominar. A tonta, a Bíblia fala, o rei que diz que ela era doida, porque ela falou que a mulher viu o fruto e achou que o fruto pudesse dar entendimento a ela. Aí o rei chegou para mim e disse: como é que um fruto pode achar que pode dar entendimento? Ela era loira, gente. E ela comeu. Certamente não morrereis. Então, nosso espírito, neste momento, que era o que nos dava vida, morre. Imediatamente fomos despidos de honra e de glória. E Adão
percebeu que ele estava nu. Que pena. Aí nós nos tornamos alma vivente. Caímos. Nos rebelamos. E o fruto disso é que nós estamos mortos. Em delitos, em pecados, e queremos ser deuses, e queremos ser adorados, e queremos ser encorajados, e somos vaidosos demais. E tudo para nós se nos dá projeção, nós queremos, se não, não serve. Foi o que o Deus falou, que Jesus por isso ele perde tudo. Então, o mistério que estava oculto, que era que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que o nosso pecado não pegou a Deus despreparado. Ele já havia concebido um plano para nos redimir. Jesus veio restaurar, sabe o quê? O muito bom. Ser somente o que somos é muito bom. Não queira ser coisa. Não queira ser quem você não é. E a Bíblia fala lá em Coríntios 15 que ele veio como o último Adão. E ele foi gerado pelo Espírito Santo, que se ele viesse de uma forma normal, ele receberia o corpo do pecado que a gente recebeu de Adão. Sabe qual foi a herança que Adão nos deu? Que tudo aquilo que ele gera já está morto, porque nós não somos pecados por aquilo que a gente faz. Nós somos pecadores por aquilo que nós somos. Herdamos por aquilo que nós somos. Plano A, Jesus é Deus. E agora, Jesus? Como é que o Senhor vai resgatar a humanidade? Eu vou me esvaziar de toda a minha deidade, de toda a prerrogativa de ser Deus. Eu vou me esvaziar da glória e da honra. Eu vou me esvaziar de tudo aquilo que o homem acha importante. Eu vou nascer pobre. Aliás, no dia do meu nascimento, não vai ter nenhuma pousadinha para eu ficar, porque estava havendo um censo e as pessoas tinham que voltar para o lugar de origem para serem contadas. Nem lá eles vão me querer. Puxa, Jesus. Então quem vai te querer? Os animais. Eu vou nascer na honra. E o meu berço vai ser uma manjedoura. Manjedoura é um lugar onde o camelo toma água. É como ele é rústico, não é nem de madeira, ele era de pedras na época. É um baldadinho assim, Jesus. O berço dele foi uma manjedoura. Nada do que Jesus fez foi como Deus. Nada. Se você for a Mateus capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus, que na verdade Satanás estava falando o seguinte: seja Deus, se não é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Mas, age como Deus, Jesus, é muito melhor, Jesus. Olha você tonto. Cadê esse homem, Jesus? Esse homem não está com nada, meu. Seja Deus. Ser Deus é bom. Se você é o filho de Deus, olha, eu vou te mostrar agora neste mundo, eu vou te levar no pináculo do tempo, tudo que você vai ver vai ser seu. Jesus se esvazia novamente e diz assim: não. Está escrito. Para mim, a última, que é melhor, que Satanás queria ser adorado. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E aí ele darás? Não vou ser Deus. Eu preciso resgatar o homem para que o homem passe a ser novamente aquilo que ele foi feito, criatura. Por quê? Porque é muito bom. Graças a Deus ele não caiu nessa. E no seu ministério público, eu imagino Jesus andando
criança, eu estive na escada onde ele brincava, na escada do antigo templo, onde Jesus às vezes brincava com Maria. Eu imagino quantos cordeiros ele deve ter visto serem levados ao sacrifício, porque o sangue do animal, como ele não sofreu a queda, é o sangue puro. Por isso que ele poderia cobrir o sangue da nação. Eu imagino ele vendo aqueles animaizinhos sendo sacrificados. Eu imagino ele falando, puxa vida, daqui a pouco é a minha vez. O animal não queria ser morto, mas o sacrifício dele foi completamente voluntário. Ele fala assim, ninguém tira minha vida de mim, eu mesmo a dou. O cordeiro perfeito, o sangue dele não tinha sido contaminado pelo pecado. Eu creio que foi a vida mais linda e digna de alguém na terra. Eu não sei como é que a igreja não é apaixonada por ele. Eu não sei como é que a igreja não busca de madrugada, não faz músicas a ele, não dança a ele. Eu não sei como é que nós somos tão sensíveis a Deus. Obrigada. Jesus, estou chorando, Aí, Deus olha para você, para mim, e fala assim, não posso aceitar. A Giovana, ao Heitor, não dá para aceitar. Eles são pecadores, eu preciso exercer o juízo e Deus, então, faz algo maravilhoso. Ele exerceu um juízo horrendo contra o pecado que habita em mim, que habita em você. Só que ele exerce esse juízo em alguém que foi o substituir, o Cordeiro Santo. João Batista, quando estava batizando Jesus, eles, apesar que eles eram primos, eles não se viam há muito tempo, quando ele viu Jesus, ele falou, olha o Cordeiro de Deus, ele sim tira o pecado do mundo, ele não cobre o pecado, o sangue dele é tão poderoso, que não vai cobrir o pecado de ninguém, vai retirar. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém tira. E aí, a entrega de Jesus acontece também no jardim, para mim, só para mim. Foi exatamente no lugar onde a serpente foi lá para destruir a gente. Eu estive neste lugar. Eu não conseguia ficar em pé lá. O Getsemane é o jardim mais lindo do universo, porque há uma presença lá. E ele estava em agonia. Qual a agonia, Giovana? Se ele veio para isso. A agonia de Jesus não era em relação ao seu corpo, à sua dor. Mas ele sabia que em um determinado momento ele teria que se separar de quem? Do Pai. Do Pai. Puxa. E ele aceitou. E quando levaram, a morte que haviam preparado para ele foi tão brutal, nunca no Império Romano, nunca. Se você quiser, você pode pesquisar o Joséfo, que é um historiador que relata esta parte da história, ele viveu, ele relata, tem registros. Nunca houve uma brutalidade tão grande no corpo de uma pessoa, como houve no de Jesus, para que se cumprissem as Escrituras, que não havia nada de sangue na carne dele. Nada que pudéssemos desejar. Por isso que quando aquele ladrão olha para ele e fala assim, quando você entrar no seu reino, você se lembra de mim? Acho que foi o primeiro convertido, porque naquele momento você pedir alguma coisa para Jesus como se ele fosse um rei, é porque o cara tinha fé mesmo. Atrás da sua cruz estava escrito apenas o Rei dos Judeus. Este foi o agravo. Porque existia um rei que era César. Então, como não tinha o que fazer para condenar Jesus, vamos falar que ele quer ser rei. Então, se ele quer ser rei, César vai condená-lo a si mesmo. Então, tá bom. O que está escrito, colocaram lá Jesus
Jesus. Estava desfigurado o corpo. E naquela destruição, ele estava anulando tudo aquilo que Adão fez. Amém. Aleluia! Ele é o último Adão. Acabou, já era. Aí ele diz: teletestai, está consumado. Glória a Deus. E ele, como Adão, tinha que ter a noiva dele. Mas você achou, doutora Idônia. E como Adão que caiu naquele sono, e Deus tirou da costela, veio um soldado, pegou na costela de Jesus, fez assim. Para que isso? Saiu água e sangue. A Eva dele estava sendo agora formada. A igreja, cuja base é o sangue que nos reconcilia, a água que é a palavra e o Espírito que seria derramado em Pentecostes. Mas isso não está bom. Porque o último inimigo ainda não tenha sido vencido, a morte. Se Jesus tivesse parado aí, a gente ia viver e ia ser extinto. Nós não teríamos vida, mas nós também não teríamos a morte eterna. O último inimigo a ser vencido seria a morte. Por quê? Presta. Qual é a prerrogativa? Isso foi uma resposta jurídica. O salário do pecado é a morte. Jesus não pode ficar lá porque ele não pecou. Então ele é liberado da morte. Embora os demônios quisessem, ele teve que ter enquete, como eu falei, teve um tribunal de demônios. O senhor vai ficar, você vai ficar, vou nada porque eu não pequei. Se você me confessar, me declarar no pecado, eu fico aqui eternamente. Como ninguém tinha nada para falar no mundo subterrâneo, e olha que o acusador conhece os nossos pecados, todo mundo calou a boca. Jesus falou: agora eu vou ressurgir. Quando ele ressurge, ao terceiro dia, ele ressurge num corpo glorioso. Aleluia. Mas ele não tinha um nome ainda acima de todo nome. Ele ressurgiu naquele corpo glorioso para dizer a você, que é descendente de Adão: olha aqui, se você crê em mim, olha o seu filho, você vai ser revestido outra vez de honra e de glória. Amém. Ele veio refazer tudo. Não tem plano B para Deus, só tem um plano A. E em Cristo tudo foi feito e refeito. Aleluia. Ah, que tudo foi para Satanás e o inferno. Alguns dizem que não existe. Se não existe, não tem sentido a nossa fé. A ressurreição. Ele ressurge como criatura. Ressurgiu como criatura para me dar a ressurreição como herança. Ele queria uma nova condição para a humanidade decaída. Mas depois, o Pai o levanta. E quando ele estava sendo levantado, ele disse: todo o poder me foi dado, tanto nos céus, quanto na terra, quanto embaixo da terra. Jesus tem poder sobre o mundo invisível. Aleluia. Jesus tem poder sobre o tempo e sobre toda a eternidade. Mas você pode perguntar: Giovana, qual era o plano final? O plano que Deus tinha para nós, é o que Ele continua tendo, é que criaturas mortais como a gente, criadas do pó desta terra, um pouco menor do que os anjos, pudessem vencer a Satanás e os seus asséculos. Amém. Não existe vergonha maior para o diabo do que um crente, quando ele está na posição que o Senhor quer, olhar para aquele infeliz e falar: saia agora daqui. Aleluia. Ele fica todo envergonhado: não pode, vem tudo para a terra, criatura rebelada, quebrada, vocês estão em queda, aí vocês estão em queda, vocês são como a gente. Você fala: como? A cruz me deu justiça
justificativa, eu sou justo, houve uma nova criação, uma recriação de mim, de você, porque aquele que está em Cristo, nova criatura. Esse é o plano. Envergonhar meu inimigo. Irmão, já expulsei muito demônio dos outros, é fácil. Eu não falar assim, não quero. Deus me livre. O ruim é expulsar os meus. Lidar com os demônios que eu tenho que lidar, de vaidade, de orgulho, de proeminência, de ciência. Isso é ruim. Você falar com o outro, sai, ele sai. Jesus quer, novamente, te dar um selo de autoridade. Se você crer no que foi feito no Calvário. Este é o poder da igreja. Este é o poder da igreja. A igreja avança no poder da cruz, não no blá blá blá, nem na filosofia, nem naquela coisa, sabe? Nada disso. Nós temos poder, temos que crer no místico. A única coisa que ele deixou como formato da sua mesa é o pão. Que é o corpo dele. Se ela pecou comendo o fruto, Deus nos dá dois para ressuscitar: o pão e o vinho. Não só comer, mas beber. Porque se você é parte de uma família, você tem o DNA dela transmitido pelo sangue. E você é parecido com ela, transmitido pelos seus aspectos genéticos. Levante-se do seu lugar.